né, que eu não sou um especialista, eu sou uma pessoa que acredita nas metodologias ativas e me esforço e estudo para tentar aplicá-las no meu dia a dia como professor, como docente da UFPJM. Então, a abordagem que eu vou propor aqui na minha apresentação é um pouco da reflexão dos meus caminhos dentro da metodologia ativa, né, e dos elementos que foram compondo o que hoje eu adoto dentro de sala de aula, dentro dos planos de aula que eu construo e executo. Então, eu acho isso importante porque, com certeza, eu devo ter feito várias coisas erradas e continuarei a fazer uma série de coisas erradas. Mas justamente como parte do meu processo de aprendizado, né, do meu processo de desenvolvimento como professor. Então, é uma troca de experiências. Eu convido a todos que depois, né, tragam as suas opiniões, as suas visões em cima dos assuntos que eu vou trazer, e dessa forma eu tenho certeza que a gente pode juntos construir um caminhar mais interessante e mais saudável. Eu vou usar alguns slides, eu vou aqui compartilhar com vocês para guiar um pouco as nossas, mais ilustrar, na verdade, alguns elementos que eu vou estar conversando e, poder guiar também a sequência dos assuntos que eu gostaria de trazer. Então, de forma bem rápida, essa é uma foto da UFV, do Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Viçosa, que é onde eu vou fazer a minha graduação, onde eu fiz a minha graduação. E eu acho que, como a grande maioria de vocês, aí lá no cantinho tem uma foto da sala de aula do prédio de engenharia florestal. Eu acho que, como a grande maioria de vocês, a gente veio de escolas que aplicam os métodos tradicionais, né, vamos dizer assim, de palestra, né, onde o professor fala, o aluno escuta e depois ele vai estudar por conta, em cima de exercícios ou atividades passadas como dever de casa. Então, eu sou um produto, né, digamos assim, dessa educação. Eu não estou falando que ela é ruim, né, porque eu acho que como nós somos produtos dela, eu não nos considero ruins. Então, eu não posso dizer que esse é um método ruim. Mas eu acho que o que a gente vai perceber, né, na sequência dos slides que eu vou mostrar, é que é um método que não é, no mínimo, antigo, tá certo? Então, assim, nós temos hoje metodologias mais modernas para fazer o ensino, né, o processo de ensino e conduzir o processo de aprendizagem junto aos nossos alunos. Então, e eu confesso, né, que como aluno sempre me incomodou muito essas metodologias tradicionais. Aqui está uma foto bem antiga e foi saindo da universidade, eu entrei numa grande empresa brasileira, a empresa Votorantim, e a empresa Votorantim, ela tinha um processo de formação de líderes, uma escola de formação de líderes dentro do grupo. Então, ela pegava jovens que tinham acabado de entrar no corpo da empresa, e ela, durante um ano, ela bancava cursos de formação para esses líderes. O que eu achei interessante, é aqui que começou a vir o contraste com o que eu tinha na universidade, com o que era feito em vamos dizer, em outros processos de ensino, em outras atividades de ensino. Então, era uma empresa de consultoria de altíssimo renome, né, no Brasil, que conduzia essa formação de líderes. Aqui foi a minha primeira experiência com metodologias ativas, né, do ponto de vista de aluno, como aluno. E aqui eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada no que a gente faz, no que eu vivenciei dentro da universidade, que não fazia sentido eu passar 4 anos na universidade e nunca ter visto uma metodologia como essa, né, que eu fui ver depois na empresa, quando eu fui participar dessa escola de líderes. O que eu chamo a atenção é que o tema central dessa escola, durante os quatro encontros, né, ao longo do ano, o tema era sempre agregar valor ao negócio da empresa. Então, esse era o tema central do curso.
Só que eu não sei se vocês perceberam, olha no fundo, perto da porta de saída, tem uma câmera. E era interessante que, apesar do tema central, eram trabalhados diversos temas transversais. E o principal deles era a comunicação. E essa câmera, ela gravava as nossas apresentações para que a gente revisse as apresentações e visse aonde nós estávamos errando no processo de comunicação. E além disso, várias dinâmicas, várias atividades e por aí vai. Então, aqui foi o momento em que para mim, começa a ser um divisor de águas nessa, ao sentir, né, na pele como era participar de um processo ativo de aprendizagem. Na sequência, né, depois vai ter uma longa história, depois da Votorantim eu mudo de empresa, vou para uma outra empresa no Mato Grosso, fico por lá um tempo, depois eu me canso dessa vida privada, peço demissão e vou para a Finlândia. E aí começa uma outra vivência também muito forte na educação ativa, que aí foi o contrário, eu só tinha atividades com educação ativa, com aprendizagem ativa. Então a gente vai ver, por exemplo, isso aqui é uma sala de aula na Universidade de Helsinki, essa aqui é uma sala de aula na Universidade SLU, na Suécia, e aqui um laboratório de uma escola também na Universidade Sueca. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, os outros já estavam muito à frente disso, né? Ou seja, eu vim de uma universidade super tradicional, conceituada no Brasil, fui para universidades super tradicionais e conceituadas na Europa, e lá eu percebi que eles usavam mais aqueles métodos que eu estava acostumado a ver dentro de sala de aula. E isso eu estou falando de 2011, né? Não estou falando de algo recente, estou falando na época, no caso aqui, quando eu estava fazendo parte do meu doutorado. E aí eu comecei a entrar no grupo de que começou a se incomodar com essa imagem, né? Então eu passei, e assim, aí eu volto a falar, eu não estou questionando se o método é eficaz ou não, mas eu passei a me incomodar com essa imagem. E eu não queria ser associado, né? Então, quando eu volto dessas experiências lá fora, e aí depois eu acabo entrando aqui na universidade, e aí passo a atuar como docente, essa questão começa a me incomodar, né? E eu começo, então, a questionar os meus métodos, e eu começo a não querer que me associem com esse tipo de aprendizado. Então, é aí que começa o meu processo de busca por metodologias ativas e como trazê-las para o contexto em que eu dou aula. Aqui é uma curiosidade, né? Eu não estou sozinho nesse mundo, né? Então eu não sou o único que se incomoda com aquela imagem. E inclusive recente tem esse artigo. Depois eu convido vocês a darem uma lida. Não é nada excepcional, mas é um artigo que no mínimo traz algumas coisas interessantes e que ele comenta que a pandemia colocou em xeque-mate a educação. Eu só tenho uma ressalva. Se fosse eu não acredito que seja um xeque-mate, talvez um cheque, né? Mas acho que o xeque-mate ainda não. Mas sem dúvida nenhuma, para quem conhece o xadrez, sem dúvida a gente está num momento de cheque, onde a gente começa a questionar uma série de elementos que participam do nosso dia a dia como docentes universitários. E aí, nesse artigo, eu trouxe 3 expressões que me chamaram a atenção, né, 3 pedaços, porções, que é: o ensino privilegia a memorização em vez da profundidade e compreensão. Aprendam em situações novas no mundo real, desenvolvendo a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração, e trazer resultados práticos como uma maior realização pessoal e profissional. Então, são trechos, né, que me chamaram a atenção na minha leitura desse material. E aí, isso mostra que isso não sou só eu que estou incomodado, né? Acredito que são vários de vocês também estão, e vários colegas nossos aí ao redor do mundo. Quando eu começo foi engraçado que o meu processo foi por tentativa e erro. Eu não lia muito a respeito de metodologias ativas do ponto de vista teórico. Eu lia de experiências e tentava replicar elas na minha atividade docente.
Até que um momento eu comecei a ver que eu fazia, mas os resultados não eram muito bem aqueles que eu esperava. E aí eu comecei, aí a primeira coisa que eu fiz foi tentar achar um curso que envolvesse esse tipo de trabalho, né, que discutisse um pouco mais os princípios, a fundamentação por trás dessas metodologias. E aí eu me deparo com esse curso do University Teaching, da University of Hong Kong, que está disponível no Coursera de graça. Inclusive, recomendo que todos que gostam desse assunto façam, porque é muito interessante toda a discussão que esse curso traz e como ele é construído. E aí, nesse curso, ele trabalha essas seis metodologias ativas. O Flipped Learning, Experimental Learning, Audience Response System, Problem-Based Learning, Team-Based Learning e Think, Pair, Share. Então, esse foi o meu primeiro contato mais metodológico em cima dessas ferramentas, e aí eu saí desse curso decidido a experimentar algumas delas. Então, o que eu vou trazer para vocês agora são 3 experiências, na verdade, são as 3 metodologias que eu decidi experimentar. A primeira delas foi o Problem-Based Learning, que hoje eu executo isso em sala de aula, numa disciplina de 7º período, onde na disciplina de otimização florestal. O que eu resumo, assim, qual foi a minha experiência com isso? Primeiro, como começar? Estudar muito estudos de caso, outros professores, como que eles executaram, né, como que eles implementaram a metodologia em sala de aula. Eu assinei um podcast para que falava de PBL, então eu maratonei algumas séries onde eles discutiam vários fundamentos do PBL. Eu baixei alguns roteiros metodológicos que são imprescindíveis na sua preparação da aula de um PBL, que isso foi um ponto que me ajudou muito, e não menospreze os roteiros, né, de PBL, porque se você não para pensar num daqueles pontos que o roteiro traz, é uma fragilidade que vai aparecer na sua aula depois. Então isso é um ponto que ajuda muito, porque o PBL, ele tem uma receita, né? Então ele precisa ser feito da mesma forma que um bolo. Se você pula uma receita, uma parte da receita, há um grande risco de alguma coisa sair errada na hora que você tirar o bolo do forno. E aí, o que eu percebi foi que foi muito onde estavam os pontos mais difíceis. Primeiro, escolher um problema que fosse relevante, tratável, interessante. Por que eu digo tratável? Porque eu tenho que ter consciência que o aluno tem que dar conta de resolver aquele problema naquele período, né? Então, eu não posso pegar um problema muito grande, em que eu leve muito mais tempo do que os alunos têm disponíveis, e nem um problema muito pequeno, onde a gente não consegue trabalhar os conceitos importantes por trás daquele problema. E aqui, voltando naquela questão do roteiro, né, muita atenção para o protocolo do PBL. O PBL tem protocolos que precisam ser seguidos e que fazem muita diferença. E que 2 deles eu chamo a atenção. O envolvimento da comunidade. Então, é fundamental para o sucesso do PBL que tenha a participação de pessoas da comunidade, de diversas partes. Pode ser desde no meu caso, né, uma pessoa um fazendeiro que usa o eucalipto, usa a floresta como um meio de subsistência, até um CEO de uma empresa, um secretário de agricultura de um município, enfim, quando comunidade que eu falo, que é não necessariamente uma comunidade, né, mas um ator dentro que compõe aquele cenário social do problema. E não subestime as etapas de preparação do PBL, né? Então, essa assim, foi em linhas gerais, foi o que eu extraio da minha experiência com o PBL. Então, essa aqui foi a primeira vez que eu rodei um PBL dentro da minha sala, né? Então, aqui foi uma atividade em grupo, né? O PBL todo ele é feito em cima de grupos, então a organização da sala teve que mudar, né? Eu saí de uma sala do PVA, do pavilhão, onde a gente tinha as mesinhas, né, tradicionais, e fui para uma outra sala onde eu podia reorganizar melhor as carteiras, né, para construir os grupos.
Isso foi ainda no presencial. E aí eu mantive o PBL no remoto, né? E aí aqui eu só chamo a atenção, porque aqui é um vídeo, né, com um engenheiro florestal de uma empresa, que ele apresenta o problema para os alunos. Então, no PBL, existe o kick-off do PBL. O kick-off, a reunião de abertura, ela é feita sempre pela pessoa da comunidade, né? Isso é uma das regrinhas do PBL, que nem eu falei, extremamente importante. Já fiz sem e já fiz com. É indiscutivelmente mais engajante para os alunos quando a abertura é feita por um agente, por um ator da comunidade, né? Então, aqui no caso, mostrando a primeira aula de kickoff do meu primeiro problema de PBL desse ano, que foi feito pelo engenheiro florestal Flávio, lá de uma empresa florestal. Bom, depois, em outro momento, né, da minha carreira aqui na docente, eu fiz uma primeira tentativa de rodar um Experience Learning, ou que eu traduzi como atividade experiencial, né? Um nome meio estranho, mas para mim é a melhor tradução, né? Que é um aprendizado baseado em experimentar uma realidade. Então, nesse problema, nessa aplicação desse método, a gente trabalhou com 30 alunos, nós fomos para Manaus, nós fizemos uma viagem com esses 30 alunos, então teve toda uma questão logística que precisou ser organizada, e a gente foi para o meio da floresta, numa estação experimental do INPA, e ficamos por lá durante 15 dias, né? Então, esse é um ponto que é super importante nesse tipo de metodologia, né? No atividades, no aprendizagem por experienciação, que é você permitir vivenciar aquele tempo. Não, aqui é muito diferente, isso não é uma aula de campo, não é uma aula que você vai 2 horinhas ali, anda pelo meio do mato e volta. Não, você tem que vivenciar aquele momento, né? Então, esse é o mote dessa metodologia ativa. E o ponto mais interessante é que você exige uma altíssima flexibilidade por parte do professor ou dos tutores, porque você usa geralmente algumas atividades indutoras que a partir delas você vai identificar os pontos em que os alunos precisam ou deverão trabalhar, e aí durante aqueles 15 dias a gente ia construindo novas atividades ou alterando atividades para que a gente atendesse aqueles pontos que nós percebemos durante as dinâmicas indutoras que seriam importantes de passar para os alunos. Então, ou seja, há um redirecionamento e um replanejamento constante das atividades durante o período de experienciação para que a gente consiga adequar as atividades para atender aquelas necessidades dos alunos, né? E aí, é claro que a grande dificuldade desse tipo de método é que você tem que ter tudo muito à mão, né? Então, por exemplo, lá a gente tinha carros, ônibus, um monte de mateiros à disposição. Então, se no dia seguinte eu resolvesse levar os alunos para um determinado local, eu tinha como fazer isso, né? Ou seja, como são coisas muito dinâmicas, eu também não posso necessitar uma burocracia muito grande para, por exemplo, pedir um carro. Ele precisa estar lá, porque se eu precisar dele, eu vou ter que pegar e usar para levar o aluno num determinado local. Então, essa aqui foi a reunião de abertura, né? Essa é a área, o local onde a gente fez essa atividade de aprendizado baseada na experiência. Essa é a turma de 30 alunos do UFPJM. A gente aqui era onde a gente apresentava as regras né, de convivência, como que as regras de conduta, as boas práticas que iam precisar ser seguidas para que a gente tivesse sucesso, né, dentro da proposta pedagógica. E o interessante é que, por exemplo, a gente tinha atividades indutoras, então aqui os alunos viam em campo o uso de um equipamento de estereoscopia, né, para fazer a medição estereoscópica da resposta espectral das plantas. E, por exemplo, dessas atividades indutoras, a turma
começou a identificar que existiam indivíduos diferenciados dentro da floresta. E uma das formas na engenharia florestal de a gente diferenciar um indivíduo é a altura. E aí, numa prática de laboratório, eles identificaram uma árvore que era muito alta em relação a todas as outras. E aí a gente, então, bolou uma atividade que era ir nessa árvore. Né? Então, ou seja, a gente bolou uma expedição, foram 6 quilômetros, né, do trecho de estrada mais próximo. Então, a gente fez uma expedição para levar esses alunos até essa árvore, e lá fizemos a identificação botânica, fizemos o reconhecimento das características dendrométricas, plaqueteamos, identificamos, localizamos e por aí vai. Então, era uma atividade que a gente não tinha a menor ideia de que ia ser feita, mas que ela acaba sendo, então, executada. Depois, eu tento fazer uma outra atividade dessa, e aí, tendo como fundo o desastre de Brumadinho, né, da represa do Fundão. Só que aí foi uma tentativa, essa não deu certo, porque a gente não conseguiu mobilizar a mobilização necessária para levar os alunos. Então, a ideia era, com base no que aconteceu em Brumadinho, era a gente levar um grupo de alunos para reconhecer os problemas ambientais relacionados à vegetação e propor ações junto às comunidades, junto aos atingidos, que pudesse mitigar ou propor uma alternativa para melhorar, para mitigar o problema. Então, mas nesse caso a gente esbarrou na burocracia dupla, tanto da Vale quanto da UFVJM, né? Então esse é o pano de fundo, onde seria a atividade, só que aí a gente, ao fazer a consulta para a Vale, a gente recebe a resposta assim, submeta no edital de apoios de patrocínio da Vale. E aí, então, assim, ou seja, assim, isso é uma burocracia que é incompatível com esse tipo de experiência que a gente gostaria de proporcionar. E também por parte da universidade, que não tinha recurso nem sequer para mandar um veículo, um ônibus com os alunos para a região. Então, é uma tentativa frustrada, né, mas que mostra um potencial, por exemplo, desse tipo de metodologia ativa para tratar problemas reais, né, problemas que aconteceram e que a gente poderia, como universidade, estar atuando de alguma forma. Para finalizar, eu vou trazer rapidamente a minha experiência com uma outra metodologia, e o pano de fundo essa é uma metodologia que ela não está em nenhum livro, porque ela é uma criação ou invenção minha, e, na verdade, pode até já existir, mas nas minhas pesquisas eu ainda não encontrei algo semelhante a essa metodologia que eu resolvi propor. Mas por quê? Porque eu tive o feedback de que o PBL não estava funcionando legal com as turmas do 10º período, que eu dou aula no 7º e no 10º. 10º são basicamente formandos, né? E eu comecei a perceber que o PBL não funcionava legal com eles, por vários motivos. Primeiro que o formando ele tem uma mentalidade um pouco diferente do aluno que está no meio durante a graduação. Ele já se sente meio fora da universidade, ele já acha que, não, né, que o que ele tinha que aprender já aprendeu, ele já não está muito afim de ficar em sala de aula. Então, não estava... E assim, depois de 4, 5, 6 anos de universidade, o aluno ter que mudar a forma dele de aprender é muito difícil. Então, eu comecei a perceber que a metodologia ela não funcionava muito bem com os meus alunos de 10º período. Então, eu comecei a construir uma abordagem um pouco diferente com eles, onde eu trouxe 3 elementos para construir essa metodologia. A primeira, eu me inspirei na gestão ágil de projetos, né, metodologia ágil, que difere muito dentro da teoria de gestão de projetos, é uma metodologia mais usada para desenvolvimento de software, por exemplo, onde você faz por ciclos, né? Então, você nunca tem o produto final, você vai continuamente incrementando e desenvolvendo aquele produto. Eu parti da premissa de que o aprendizado vai ocorrer pela repetição e de tentativas e erros, ou seja, esses ciclos, né, lá do Agile, na verdade, vão ser ciclos de aprendizado em que o aluno ele passa e volta, né, por tentativa e erro, né, realizando determinadas atividades. E inspirei também na taxonomia de Bloom, onde a gente tem nos dois uma gradação de verbos relacionados ao aprendizado,
onde na base da pirâmide a gente tem o decorar, né? E no final, na ponta mais avançada da pirâmide de Bloom, a gente tem o criar. Então, ou seja, o aluno, para ele conseguir criar, ele precisa antes passar por uma série de etapas cognitivas para conseguir chegar na habilidade de criar. E a cognitiva básica seria o decorar. Então, eu parti dessa lógica e propus, né, então, daqui é uma outra visualização, tanto do projeto Agile com seus ciclos, quanto a pirâmide de Bloom, né, que está lá embaixo o lembrar e lá em cima o criar. E aí eu parto dessa ideia e construo uma metodologia baseada em semanas. Então, dentro da semana, eu vou rodar 3 atividades com objetivos diferentes dentro da proposta cognitiva. Eu começo com atividades mais relacionadas com lembrar, no primeiro momento, que inicia com o warm-up, é o nome que eu dei para isso, ou aquecimento. Na sequência, isso dentro de uma semana. Então, na sequência, assim que ele sai dessa atividade do warm-up, ele vai se preparando para a próxima, que é um hands-on. Então, é uma atividade de mãos na massa, onde ele pode executar algumas coisas com base em roteiros, com base em tutoriais, né? Então, é mais uma ideia de repetição. E no final, a gente tem uma etapa final, que é o compartilhar, ou share, aonde a gente executa, também tem uma ideia de mãos na massa, mas a ideia do share é porque ela tem uma finalidade, seja uma compartilhar via uma atividade de extensão, que aí é um compartilhar com a sociedade, seja compartilhar com a própria turma, né? Então a gente tem, mas aí sempre tem essa ótica de produzir alguma coisa para entregar, né? Então essa foi a ótica dessa proposta desse que eu chamei de Edu Agile, onde a gente roda toda semana esses 3 métodos, essas 3 ações, o warm-up, o hands-on e o share, né? Então, semana a semana, eu vou compondo as semanas com teorias que eu quero trabalhar dentro da ementa da minha disciplina, e semana a semana eu vou rodando com os alunos essa metodologia. O ponto-chave aqui, e o cuidado que eu tive que tomar, isso foi difícil ajustar a mão, foi calibrar a intensidade de trabalho. Então, eu tive que tomar muito cuidado no início, assim, eu percebi que eu sobrecarreguei muito os alunos, por isso o semestre remoto, o anterior foi bom, porque no meu departamento a gente optou por os professores a darem apenas uma disciplina durante o emergencial, né, o 2020/5, então a gente ficou com uma carga um pouco menor e os alunos também. E aí, dessa forma, eu consegui, mesmo sobrecarregando um pouco mais os alunos, eles conseguiram conduzir e produzir né, os resultados esperados. Mas aí, para um semestre regular, tipo esse agora, 2020/1, eu já tive que reduzir bastante e reorganizar bastante as minhas atividades pensando nessa metodologia. E aqui é num momento de share, nesse caso, onde nessa atividade a gente desenvolveu atividades em grupo, né? Foi até interessante que eu fui até conversando com um colega, até aí do CT, ele compartilhou comigo que a experiência de desenvolver atividades em grupo remota funcionou muito bem na aula dele, e aí eu peguei essa ideia e falei assim, não, eu vou então experimentar isso no momento de share dentro da minha disciplina de 10º período. E, de fato, funcionou super bem, eu segui as dicas lá que ele passou, e funcionou super bem a experiência, os alunos adoraram, foi muito legal. Bom, pessoal, aí eu vou fechar, então, minha fala, eu estou praticamente no tempo aqui combinado. Eu vou fechar minha fala com uma reflexão, que isso me ajudou muito. Na verdade, foi numa leitura recente que eu fiz, eles trouxeram, o autor do texto trouxe uma perspectiva que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre tive a dificuldade de entender se o que eu estava fazendo era de fato ativo ou não. Para mim era, né? Porque eu estou na minha proposta justamente proporcionar aos alunos a metodologia ativa. Então, na minha cabeça era. Só que aí foi interessante que esse texto ele me deu métricas. E eu sou engenheiro florestal, eu trabalho com métricas, eu sou da área quantitativa, então eu preciso de números para pensar melhor. Então,
isso foi legal que me deu métrica. Então, qual que era a proposta da métrica que essa pessoa propôs? Pega uma aula sua, né, ainda mais agora que a aula é gravada, então você nem precisa gravar a aula. Então, pega uma aula e dentro dessa aula gravada, quantifica quantos minutos tem uma pessoa apenas falando e quantos minutos da aula tem silêncio ou múltiplas pessoas falando. E se o seu número 2 é alto, significa que provavelmente você está fazendo a metodologia ativa de fato. Se a sua aula tem o número 1 em excesso, você provavelmente está mantendo o método tradicional, talvez com alguma roupagem um pouco diferente. Então, claro que o autor vai falar que esse método, é claro que ele deixa escapar algumas coisas, né? A gente chama de leaking. Algumas coisas ele não vai perceber, porque é claro que o silêncio não significa que é uma metodologia ativa, mas o que ele está dizendo, né, o que ele quer passar, a mensagem é que quando uma turma está ali, mas em silêncio, significa que os alunos estão desenvolvendo uma atividade ou sozinhos, ou eles exercitando alguma coisa, ou em grupo dentro de um contexto muito específico. Então, é claro que, guardado todas as limitações que uma métrica dessa tem, mas isso me ajudou muito a ver a minha aula, né, a refletir sobre a minha aula. Então, a provocação que eu faço é: pegue a sua aula remota e avalie essa métrica. Será que ela está, de fato, proporcionando um momento de aprendizagem ativa? Né? Então, isso foi um ponto que me ajudou bastante a refletir sobre a minha aula remota. Bom, eu vou, então, encerrar. Super obrigado, né? Espero que os assuntos aqui possam ter contribuído em alguma coisa para vocês. Eu fico super à disposição para a gente, logo a seguida da fala do Thiago, a gente poder discutir mais esses tópicos. Eu acredito muito nessas metodologias, né, e adoto elas desde que eu entrei na universidade. Eu venho me provocando a adotar esse tipo de metodologia. E aí fica, né, a pergunta para a gente debater no final. E vocês? Né? Vocês já experimentaram alguma metodologia ativa? E se sim, vamos compartilhar, né, comente com a gente agora na sequência, e se não, por quê? Qual foi? Você não acredita? Ou você ainda não teve a vontade? Ou você ainda não foi incentivado a fazer? Enfim, se você ainda não adotou, por quê? Pessoal, muitíssimo obrigado. Libardo, obrigado pela oportunidade, e já devolvo então aí para você. Obrigado você, Eric. Acho que foi muito legal, muito esclarecedora para todos. Só uma coisa antes de começar, Tiago, a comissão tinha alguma mensagem para o pessoal? Acho que não todo mundo está inscrito no evento. Então, para ter o certificado, quem esteja interessado, se inscrever lá no link do bate-papo. Não sei se alguém mais queria comentar. Se não, Tiago, pode começar, por favor. Beleza, obrigado, Libardo, e Eric também. Obrigado, Libardo, pelo convite, né, Eric, pela palestra. Acho que foi até bom Eric ter começado. Então, assim como o Eric, o que eu pretendo apresentar aqui são algumas experiências com relação à aplicação de metodologias ativas, né, nas disciplinas do curso onde eu estou, né, do curso de Engenharia Mecânica. Né. Acho que todo mundo aqui praticamente é do ICT, nem todo mundo eu conheço, mas uma apresentação rápida, assim, meu nome é Tiago, né. Eu sou engenheiro mecânico, né? Assim como o Eric falou, né? Eu sou fruto da educação, do sistema de educação, que eu acho que quase todo mundo passou por aí. E eu acho que eu sou um pouco piorado, porque eu passei também por escola técnica, então eu venho meio que sendo adestrado na engenharia, vamos dizer assim, desde cedo. Então eu passei por escola técnica, graduação, e aí depois fiz o percurso normal lá de pós que todo mundo fez. Né? E desde sempre eu tive aula no formato que a gente está acostumado. Né? Como é que eu passei para, vamos dizer assim, qual foi a minha motivação para começar a aplicar metodologias ativas? Né? Eu, de fato, eu não conhecia, tinha escutado muito de orelhada, grosseiramente falando, era isso, sobre o PBL,
Mas depois, minimamente que eu li a respeito, eu vi que eu realmente não sabia, aquilo que eu tinha escutado não fazia muito sentido, né? Isso que Eric falou, né? Essas metodologias têm métodos, né? É importante a gente perceber eles e perceber que eles têm, de fato, importância. Então, eu sabia muito pouco a respeito. Mas aí, acho que antes um pouco da pandemia, de fato, eu realmente estava meio que de saco cheio das aulas que eu estava dando, essa foi a motivação, saco cheio. Eu percebi que eu dava aula e dava aula, né? Você dava aula, falava, no final percebia claramente que você não estava ensinando, né? Tem aquela frase meio conhecida, né? Só existe ensino se houver aprendizagem, né? Então o pessoal não estava aprendendo, então não estava ensinando. Eu cheguei à conclusão que eu estava dando aula, basicamente era isso. E aí Gustavo Molina, lá de Alimentos, me apresentou um livro lá falando sobre metodologias ativas, eu li o livro e resolvi aplicar, junto com um grupo de professores lá do ICT, a gente resolveu aplicar algumas metodologias ativas na disciplina. Aí, basicamente, veio a pandemia, né, de certa forma, permitiu esse tempo para a gente se qualificar, né, quem se dispôs a isso, teve um tempo para estudar a respeito disso, e aí, quando voltou no semestre remoto, aí eu decidi aplicar, né, foi conjunto, foi ensino remoto junto com metodologias ativas. Eu dei uma única disciplina no semestre anterior, né, para uma turma pequena, exatamente por isso, porque eu estava meio que testando várias coisas, beleza? Ao mesmo tempo. Passado esse semestre, né, eu colhi os retornos, enfim, da aplicação do método, e aí nesse semestre eu estou dando 2 disciplinas, as duas utilizando o método utilizando metodologias ativas, beleza? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Acho que vai facilitar para mim um pouco. Para eu lembrar as coisas que eu tenho que falar. Beleza. Ok. Então, a ideia é quando falar algumas das experiências de aplicação de metodologias ativas, né, no curso de engenharia, dentro do tempo, né, da gente. Eu vou falar um pouco da sala de aula invertida, né, que foi o método que eu escolhi, falar muito rapidamente disso. E aí depois eu vou mostrar como é que eu estruturei a minha disciplina, como é que ela está estruturada a partir da aplicação desse método de sala de aula invertida, né? E aí no final eu faço algumas considerações sobre a aplicação do método. Como o Libardo falou, Eric já aplica há bastante tempo, né, as metodologias ativas. Certamente ele já colheu bastante retorno dessa aplicação, né? Eu apliquei no semestre passado, já serviu bastante para aprender, e estou aplicando nesse semestre, e aí eu já estou colhendo bastante retorno com relação a isso, né? Então, assim, essas minhas considerações são válidas só para hoje, dia 26/3. Amanhã pode ser que eu mude elas, beleza? Então, é o seguinte, por que eu escolhi o método de sala de aula invertida, né? Qual é a ideia do método de sala de aula invertida? De forma básica, né, normalmente, acho que todos aqui passaram por esse quadrinho aqui da esquerda, né? Que seria, normalmente, uma sala de aula onde a aula é expositiva, né? Então, naquela aula, o professor apresenta aquele conteúdo para a gente de forma expositiva. Então, normalmente, é a primeira vez que a gente toma contato com aquele conteúdo, e a gente recebe aquilo, depois, em tese, a gente vai para casa e estuda aquele conteúdo. A ideia da sala de aula invertida é exatamente inverter esse processo, né? Antes da sala de aula, o aluno toma contato com aquele conteúdo, né, através de um estudo guiado, preparado pelo professor, então isso ocorre antes, e aí na sala de aula, ele desenvolve esse conteúdo através de atividades ativas, né? Essa é a ideia. Então, vamos dizer assim que a parte, dá para chamar passiva, ocorre fora da sala de aula, e a aula ativa, e a parte ativa dentro da sala de aula. E aí é que é importante tomar um certo cuidado, né, pegando um pouco com o que Eric falou, né, tanto da parte de a gente se atentar ao método, de fato, que a gente está aplicando. Depois, obviamente, a gente pode modificar, mas principalmente no início, que é o meu caso, é bom a gente se atentar bem ao método, porque cada etapa tem sua função. E é bom a gente se atentar, assim, que essa parte, com relação à sala de aula invertida, né, nesse momento de sala de aula, as metodologias devem ser ativas, né? Você pode mesclar isso com outras coisas, mas é importante a gente perceber isso, né? As metodologias devem ser ativas, né? E aí você pode utilizar, por exemplo, a métrica que Eric comentou aí, para saber se, de fato, se o que você está fazendo é realmente uma metodologia ativa.
ou se você, como o Eric falou, só mudou, né, mudou, mas não saiu do lugar, beleza? Então, essa é a ideia, né? Fora da sala de aula, o aluno toma contato com o conteúdo através de um estudo guiado, e aí na sala de aula, a gente parte para a aplicação de metodologia ativa. Né? Por que eu achei isso interessante? Né? Porque a aplicação da sala de aula invertida, ele permite, pelo menos me permitiu fazer o seguinte, né? Se a gente considerar lá a taxonomia de Bloom, né, que Eric comentou anteriormente, né, existe uma, né, dentro da disciplina, que eles estão nessa base mais inferior aqui da pirâmide. Conteúdos, por exemplo, como definições, né, essa é a definição, esse é um slide que eu apresento para os próprios alunos na minha primeira aula. Questões como definição, por exemplo, né, são conteúdos que sim, estão na base lá dessa pirâmide cognitiva, vamos dizer assim, lá de Bloom, e o que eu comento para eles é o seguinte, ó, esse tipo de conteúdo não tem que... para você, vamos dizer assim, entender, né? Nesse caso é lembrar, mas assim, não é necessário que eu fale para você qual é a definição do sistema de ventilação. Você consegue aprender isso sozinho. Okay? Então, diversos conteúdos na sua disciplina, não é necessário que você, né, ser brilhante, passe para o aluno, senão ele não vai pegar aqui. Ele facilmente consegue pegar isso sozinho. Então, é interessante que esse tipo de conteúdo, na sala de aula invertida, a gente consegue passar para fora da sala de aula. E aí, dentro da sala de aula, ao invés de, entre aspas, né, a gente perder tempo com esse tipo de conteúdo, a gente se dedica enfim, às partes, enfim, a parte superior da taxonomia lá de Bloom, né? São atividades de aplicação, análise e de avaliação, né? E às vezes de criação também. Então, a gente acaba deixando a sala de aula para essas etapas mais, vamos dizer assim, complexas, né, essas atividades mais complexas de pensamento, que aí sim é interessante que tenha um professor lá para conduzir esse tipo de atividade, ok? Então, essa é a ideia, né? Deixa essa parte mais básica para fora da sala, e dentro da aula, que está lá o professor, né, sendo pago para isso, a gente coloca ele para trabalhar, beleza? Onde, de fato, ele é necessário, ok? Então, essa foi a ideia. Então, como é que eu estruturei a minha disciplina, né? Então, eu apliquei essa metodologia de sala de aula invertida, e aí nela a gente estrutura a disciplina em 3 etapas, né? Primeiro tem a etapa de pré-aula, que é basicamente isso, é um estudo guiado, né? Você vai guiar o estudante, né, o aluno vai preparar um guia de estudo para preparar ele para as atividades dentro de aula, beleza? Aí, normalmente, o que é que eu uso? Leitura do livro texto, e aí eu fico mescla complementar, às vezes escrito, né? E materiais complementares também de vídeo, né? Eu uso tanto vídeos externos, preparados por outras pessoas, quanto também vídeo aula, né? Então, como o Eric falou, né, não é que você não é necessário abolir qualquer tipo de aula expositiva. A vídeo aula é aula expositiva. Aqui você tem que só tomar um certo cuidado, né? Com o seguinte: não faz muito sentido você pegar a sua aula gravada de 2 horas e meter na pré-aula. Né? Você tem que tomar um certo cuidado com isso. A ideia dessas vídeos aulas são vídeos curtos, né? 5, 10, no máximo 15 ou 20 minutos. Né? Okay? Então, você prepara esses vídeos curtos, que esse é mais ou menos o tempo, né, que em um conteúdo expositivo a gente consegue prestar atenção. Aí, abro parênteses, né, eu acabei de falar isso, né, que a gente consegue prestar atenção por 20 minutos, mas eu estou dando uma palestra de 30 minutos. Mas beleza. Então, essa é a ideia desse conteúdo de pré-aula. Feito isso ocorre fora da sala de aula, né, o aluno tem que ter tempo para isso, para desenvolver esse estudo. E aí, na aula, como é que eu preparei as aulas que eu estou dando? Né? Inicialmente, eu faço uma breve introdução do que a gente vai ver, dando um contexto para o que a gente vai ver na aula. Aí depois eu abro um espaço para dúvidas dos alunos, né? Nesse caso eu não induzo nenhuma dúvida, eu basicamente pergunto, vocês têm dúvida e tal, e aí respondo as dúvidas. Aí depois eu passo por uma etapa de teste, eu faço um teste conceitual, que seria um teste de múltipla escolha, ok? Esse teste, ele conta com uma avaliação da disciplina, né? E ele avalia especificamente o conteúdo de pré-aula. Como o conteúdo de pré-aula é basicamente questões de entendimento, e está naquela base, né, de entender,
lembrar, decorar mesmo, como falou, né? Aborda isso, né? Ou seja, aqui é para ver se o pessoal viu o material de pré-aula e se ele entendeu o que está lá. Passa do teste conceitual, eu dou um retorno do teste conceitual, discuto as questões, e aí depois a gente parte para a segunda parte da aula, que é atividades em grupo. Aí eu preparo uma série de alguns exercícios para desenvolver essas atividades em grupo. No ensino remoto, como é que eu faço isso? Né? Cada grupo ele fica numa sala do Meet, e eu fico circulando entre essas salas do Meet, tirando dúvida e discutindo as questões com os alunos. É assim que eu faço. Beleza? Na terceira etapa da sala de aula invertida vem o pós-aula, que é uma atividade fora da sala de aula, que normalmente é complementar. Aqui, normalmente, é uma atividade, como eu falei, normalmente bem mais light, né, bem tranquilo. No meu caso, conta também com uma avaliação da disciplina. Então, o teste conceitual e a pós-aula contam com uma avaliação da disciplina, e que normalmente elaboram uma questão simples, peço para eles verem um vídeo, ler alguma coisa, e façam uma pergunta a respeito. Uma coisa bem simples mesmo, beleza? Essa é a ideia. Aí, vamos lá. Tem pouco tempo. Mas deixa eu só mostrar, então, de fato, como é que está organizada essas 3 etapas aqui. Eu estou organizando a disciplina aqui no Google Sala de Aula, né? Então, para dar um exemplo aqui, por exemplo, isso aqui é a disciplina de máquinas de fluxo do curso de Engenharia Mecânica. Deixa eu... Aqui, esse aqui. Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo de pré-aula que os alunos recebem. Tá? Opa. Então, por exemplo, eu tento mesclar isso aqui, né? Leitura do capítulo, mais um material de apoio, uma coisa que normalmente eu preparo, às vezes, em separado. Aí depois ele lê o capítulo, aí depois ele passa para um vídeo. Esse vídeo, obviamente, está relacionado com a leitura anterior, né? É basicamente uma ilustração do que ele viu anteriormente. Aí depois ele assiste outros vídeos aqui, aí depois volta para a leitura do capítulo. Aí, nesse caso aqui, tem uma videoaula também, né? Todos esses vídeos são vídeos que eu pego na internet mesmo. Aqui já tem uma videoaula e depois um último vídeo. Então, essa é a ideia. Fico mesclando esse tipo de conteúdo. Então, isso aqui eu dou com uma semana de antecedência para os alunos. E aí, na aula... Voltando aqui... Você tem que dar essa volta aqui. Essa etapa de pré-aula. Na aula, aí a gente vai para o teste conceitual. Isso aqui é um teste conceitual dessa aula, por exemplo. Você vê que o teste conceitual é bastante simples, como eu falei. Então, você vê que a incidência de acerto aqui é alta. Né? Com o ensino remoto, isso aqui é um pouco meio que maquiado, né? Porque eu não sei exatamente, eu não sei nem se é o cara que está respondendo isso. Né? Mas, enfim, é esse que eu estou tendo. Então, é feito esse teste conceitual. Para quem for da área de mecânica, você vê que isso aqui é bem simples. Faço esse teste conceitual, depois vou passando pelas perguntas e discutindo. Aqui eu falo alguma coisa. Vou discutindo, pergunto o que o cara respondeu e por aí vai. Breve discussão. Isso tudo dura em torno de uns 40 minutos. Né? Daí depende do quanto de dúvida o pessoal tem ou não. Mas no máximo chega a 40 minutos. Aí na outra parte da aula, aí eu desenvolvo aí a parte de atividades em grupo. Né? Os alunos abrem os grupos lá no Google Meet e eles desenvolvem a atividade em grupo. Né? Aí, eu acho que é importante, assim, no caso das atividades em grupos, é você, de fato, desenvolver a atividade, baseado em questões de livro, etc., mas você desenvolver essa atividade, porque dessa forma, primeiro, você consegue alinhar ela com o objetivo da disciplina, né? Segundo, é que é uma oportunidade de contextualizar aquilo que o cara viu em pré-aula. Então, normalmente, as atividades, eu dou uma contextualizada rápida sobre o que o cara está fazendo, aquilo que você viu, normalmente a gente aplica dessa forma, ela ocorre, de fato, nesse tipo de situação. Aí eu dou uma situação, dou aqui um problema, uma atividade, e o pessoal desenvolve essa atividade aqui, beleza? E no final da atividade, normalmente a gente só consegue desenvolver uma atividade por aula. Né? Às vezes eu coloco a segunda aqui, vai que dá tempo, né? Mas nunca dá. Depois da atividade, eu sempre coloco algumas questões para discussão, né? Porque muitas vezes o aluno acaba a atividade e ele fica parado, né? Ele fica lá meio que olhando para o teto. Então, eu coloco algumas questões de discussão, né? Normalmente, a atividade é de aplicação. E nessa parte de discussão é que entram aqueles níveis superiores lá da taxonomia de Bloom, que é de análise e avaliação. Então, é aqui que eu sempre comento com eles assim, essa normalmente é a parte mais importante da atividade.
A atividade em cima é a aplicação. Está quase tudo pronto, eu só peço, cara, aplica aqui. Aí depois que ele aplica, embaixo é basicamente só. Agora pensa no que você fez, né? Pensa a respeito do que você fez. E eles fazem isso em grupo, beleza? Feito isso, aí tem a atividade de pós-aula. Deixa eu ver se essa aqui teve. Essa aqui não teve. Esse semestre nem todos aqui teve. Né? Nesse semestre eu estou colocando no máximo uma atividade pós-aula por semana, porque a carga de correção é bastante alta. Então, é o máximo que eu estou fazendo isso aqui. Então, essa é a estrutura básica da disciplina. É assim que eu preparo as aulas. Né? Dito isso, quais são as considerações que eu posso fazer até o momento sobre a aplicação dessa metodologia? Né? A primeira delas é a dúvida maior que surge antes da gente aplicar esse processo de sala de aula invertida. Né? Então, assim, eu posso afirmar que sim, né? Os alunos, eles fazem a pré-aula, né? Porque sempre a primeira dúvida é o seguinte, mas assim é fácil, os alunos, assim, depois que o aluno estuda, desculpa, normalmente é assim, difícil é o aluno estudar, né? Está falando isso, mas o cara não estuda antes da aula, assim, mas nesse caso, sim, eles estudam, né? Grande parte, né? Não é uma mega revolução, não, mas grande parte, sim, estuda. Né? Alguns grupos você entra e, de fato, você vê que o pessoal não passou pela pré-aula. Né? Devido ao ensino remoto, eu não consigo pegar isso muito bem num teste conceitual, né? E pela próprio tipo mesmo do teste. Mas eu posso dizer que na grande maioria, na maioria dos grupos, de fato, o pessoal passou pela pré-aula, vai ter dúvidas lá, vai ter uns pedaços faltando, né, do conteúdo, mas a aula dá para, vamos dizer assim, a gente consegue atingir o objetivo da aula, beleza? A avaliação continua sendo, a força motriz da coisa, não tem muito erro. Enquanto a universidade estiver cobrando que o cara tem que ter 60, é isso que ele vai atrás. Para mim, não adianta conversinha para um lado, conversinha para o outro. Enquanto a universidade estiver dizendo, ou é 60 ou não é 60. É aí que ele vai correr atrás. Só cabe a gente, né, cabe a gente fazer com que esses 60, de fato, representem aqueles objetivos que a gente quer da disciplina. Mas o aluno vai correr atrás dos 60. O conteúdo cabe na disciplina, também é uma dúvida que normalmente o pessoal tem antes de aplicar a metodologia ativa, mas não dá, a disciplina tem muito conteúdo, certo? Cabe, não só cabe o conteúdo, como você consegue, pelo menos eu tenho conseguido, explorar bem mais ele. Exatamente porque você tira aquela famosa, como o Ricardo fala, a famosa etapa palestrinha, né? Que você fica lá falando coisas que não estão muito alinhadas com o objetivo da disciplina. Então, conteúdo coube das minhas duas disciplinas. Você percebe que muitas coisas que você só via em prova, dúvidas, erros e etc., aparecem nas atividades em sala. Dá uma rodadinha rápida aqui. Elas aparecem nas atividades em sala, então você resolve isso antes de chegar na avaliação. O trabalho em grupo faz com que os alunos colaboram entre si, cada um da sua forma, mas eu vejo constantemente, sempre que nos grupos eles estão conversando entre si, eles colaboram entre si, né? Como o Eric falou, tem aqueles momentos de silêncio, onde cada um está pensando e fazendo sua atividade, mas existe essa colaboração. Uma coisa que eu percebi que é importante, assim, os alunos eles não estão acostumados com a atividade de análise e de avaliação. O aluno de engenharia ele está acostumado a calcular um número, colocou o número no final, encerra-se aí a atividade. Então, eles não estão acostumados a pensar em cima do que eles estão fazendo. Então, isso é um processo que você tem que, de fato, pegar na mão e conduzir eles para esse tipo de pensamento, essa capacidade de análise e de avaliação. Aquela ponta lá de discussão, ele contribui para isso, né? Pelo que eu vi, né, no semestre passado, nesse semestre, acredito que isso intercalar aulas com mais e menos ativas parece ser interessante. Você pegar e espaçar isso ao longo de uma semana parece ser mais interessante. Então, uma aula com bastante atividade de análise e uma aula mais conceitual, vamos dizer assim, de dúvidas, etc. E uma outra aula com a parte mais carregada de análise e discussão. Parece ser mais interessante. Vamos ver o que é que, assim, os próximos semestres dirão isso. O gerenciamento, outras conclusões, né? O gerenciamento de atividade pré, pós-aula, data de entrega, correção, feedback, isso é bem cansativo e dá trabalho. Você ficar toda hora vendo exatamente as datas das coisas, pelo menos para mim é bem cansativo. E eu não sou não muito bom nisso, e tem que tomar cuidado nisso, né?
porque os alunos também estão gerenciando várias disciplinas ao mesmo tempo. Então, não adianta passar uma pré-aula no domingo se sua aula é na segunda. Aí você acabou com a sua aula. O gerenciamento da dinâmica da aula demora, mas ele engrena, né? É bom discutir com os alunos o que é que eles estão achando, que dinâmica é essa, ou seja, aquela divisão em etapas, né? A formação de grupos, a etapa em que eles discutem o grupo, a etapa em que eu falo para todos os grupos, ou eu falo individualmente para cada grupo. Isso demora, mas rapidinho, umas 2, 3 aulas, eles pegam jeito, e a coisa funciona tranquilo. É muito importante ter cuidado com a parte de pré-aula, né? Não adianta só você ler lá 2 capítulos, o aluno não vai fazer isso, e aí depois, quando chegar na etapa da aula, você não vai conseguir atingir aquilo que você queria, o cara botar a culpa no mérito, né? Então, prepare com cuidado a pré-aula. Os vídeos, as recomendações gerais são que os vídeos devem ser curtos, você tente, dentro do possível, mesclar tipos diferentes de estudos, ok? Preste atenção se o livro que você utiliza na disciplina é suficiente para aquilo que você quer chegar, né? Beleza? Se não, você vai ter que preparar um conteúdo um pouco a mais, né? Ok? Modere a quantidade de atividades da disciplina, né? Como sua disciplina não é a mais importante do curso, né? Por mais que talvez você ache, mas não é só mais uma. Então, modere, né? O aluno tem outras atividades também. Então, se você atochar a disciplina nele, meter lá vídeo de 2 horas, mais 35 atividades, lista de exercício, ele não vai fazer, ele prioriza ele faz uma avaliação de risco e ele prioriza aquela disciplina que ele está com mais problema, beleza? Então, isso é importante porque, às vezes, a gente passa batido, né, nesses pontos e aí a conclusão é que chega esse método realmente não funciona, beleza? E eu acho que talvez um dos principais, né, alinhe as atividades que você faz na aula com os objetivos da disciplina. Isso deve ter alinhado, ok? E as avaliações também, né, mas é um outro ponto com relação ao curso. E para encerrar, acho que passei do tempo. Ainda tem tempo, Thiago. Mas eu acho que encerrei mesmo, é melhor deixar tempo para perguntas, etc. Na etapa que eu estava estudando mais a parte de metodologias ativas, ele teve algumas frases que me deram alguns insights, aí vai que dá um insight para alguém também, né? Isso é num trabalho que eu li, que é bem interessante, desse cara chamado John Biggs, né? Ele é bem desaforado, assim, no trabalho, apesar de ser um trabalho acadêmico lá, ele é meio desaforado, eu acho que gostei um pouco do rapaz. Mas não foi ele que falou, não, foi esse outro cara aí. Ele fala o seguinte, que é importante lembrar que o que o estudante faz, né? O que o estudante faz, na verdade, é muito mais importante. Isso é muito mais importante, né? Para determinar o aprendizado do que o professor faz. Então, assim, não é o que você faz em sala de aula que vai determinar o que o estudante aprenda ou não. Não é o que você faz que vai determinar o que ele aprende. Né? O que vai determinar o que ele aprende ou não é o que ele faz. E aí isso casa direto com metodologia ativa, né? Porque metodologia ativa basicamente ele que faz, né? E aí meio que explica o porquê eu enchi o saco lá anteriormente, né? Porque não importava o que eu fazia na aula, né? Ficar mexendo com o slide para cima, para baixo e etc. O estudante não estava fazendo nada, né? Ele estava parado olhando para mim, escutando, né? Então é isso. Por isso que eu estava falhando, né? Eu estava errando. E aí, quando eu li isso, olha, então era por isso, beleza? Espero que sirva para ajuda, sirva para alguém, beleza? Então é isso, obrigado, Libardo. Muito obrigado aí a Thiago e a Eric, e só falar que é toda uma comissão de formação que a gente discute e decide quem vai convidar e tudo. Eu só convidei, mas tem todo um trabalho atrás do pessoal. Desculpa, agradecer também o pessoal que veio assistir, tá? Obrigado. Obrigado aí, acho que foram 2 apresentações excelentes, pelo menos para mim, não sei o que os demais acham. Acho interessante se tem perguntas, comentários, para aproveitar este momento que foram faladas. Acho que a Leti colocou um comentário, a Alisson colocou uma sugestão de curso. Mas se alguém tem um comentário, pergunta, questionamento, algum... A Mônica se inscreveu para fazer. A Mônica Martins, ela quer fazer. Por favor. Gente, bom dia. Primeiramente, agradecer, né, os 2 palestrantes, foi excelente. Gostei demais de saber, né,
de como vocês, o caminho, né, que vocês percorreram até chegar aí. Eu estou apenas começando o meu, né, nesse sentido. Mas eu já tenho me deparado com algumas dificuldades. Semestre passado eu não dei aula, né, estava só com a coordenação. E esse semestre agora, eu venho me deparando assim com uma série de problemas e vou resolvendo, né? Um deles é como operacionalizar a questão dos grupos. Eu vi que o Thiago falou disso, que ele faz reuniões simultâneas no Meet, né? E eu tive uma experiência muito engraçada, que foi o seguinte: eu estou com poucos alunos na minha turma de desenho, e eu fiquei sem saber como que eu ia fazer uma prova determinada, que é a prova de vistas ortográficas, que normalmente ela é feita no papel quadriculado. Então, eu baixei um programinha da Autodesk que chama Sketchbook, coloquei lá no fundo, né, um papel quadriculado e coloquei, normalmente, no tempo de aula de 2 horas, né, que é normalmente o tempo de prova, eles resolvem 8 questões. E eu pensei comigo, bom, a gente faz essas 8 questões para encher o tempo mesmo, porque com uma questão apenas eu consigo saber se a pessoa sabe ou não desenhar 3 vistas ortográficas a partir de uma perspectiva. Então, o que eu fiz foi dar apenas uma questão para cada aluno, questões diferentes, né? Uma questão para cada aluno diferente. E achei que eu fosse dar conta de colocar todos simultâneos em reuniões do Meet. E aí, na quarta, já começou a travar. Eu consegui fazer 4 reuniões simultâneas. Então, eles não só tinham que ir desenhando, né, em tempo real, e eu estava vendo que eles estavam desenhando nessas essas 4 pessoas que estavam fazendo ao mesmo tempo, como eles tinham que ir narrando o que eles estavam fazendo. Quer dizer, eu queria ver se eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo. E aí, deu super certo. Assim, só que eu tive que fazer 3 turnos, digamos assim, né? Eu tinha 12 alunos, eu fiz 3 turnos de 4. E, assim, eu dei bobeira, quer dizer, eu queria estar escutando o que eles estavam falando também, então ficou uma bagunça na minha cabeça, quer dizer, na cabeça deles não, porque eles não estavam escutando o que os outros alunos estavam falando, mas na minha cabeça foi uma loucura. Como que vocês operacionalizam essa questão dos grupos, vários grupos ao mesmo tempo? E aí pode ser tanto para o Thiago, quanto para o Eric, quanto para os outros professores também que estão presentes e já tiveram esse tipo de dificuldade. Obrigada, gente. Você quer falar, Eric? Posso falar rapidinho? Pode começar, Thiago. Depois eu complemento, se eu ver. Sim. Eu faço da seguinte forma, né, Mônica? Toda aula tem a parte de grupo, né? Aquilo que eu comentei para a gente escutar os alunos. Né? Antes eu dava aula pelo aquele RNP, né? E aí divide, porque o RNP você consegue separar esses grupos, ele cria você consegue colocar os alunos em salas separadas, mas ele é extremamente lento. Aí, obviamente, o aluno sugeriu para vocês, por que você faz pelo Meet, professor? Aí, beleza, então vamos testar na próxima aula pelo Meet. Então, hoje já roda tranquilamente, assim, quando entra naquela parte das atividades em grupo, eu falo, ó, criem as salas aí dos grupos e coloquem o endereço no chat da sala principal. E aí eles colocam o endereço onde eles estão de cada reunião. Aí, beleza, normalmente eu dou uns 5 minutos, depois eu começo a passar. Aí eu deixo minha sala principal mutada, né, e entro na sala de um grupo. Aí falo lá, tarará, saio dela, entro na sala em outro grupo. Fico passando, como se estivesse passando em mesas, né, de grupos. Fico passando isso. Aí já meio que ficou estabelecido o seguinte, que quem tiver alguma dúvida, vai na sala principal e me chama. Então, isso acaba que não atrapalha. No máximo, o que acontece é, quando eu estou falando num grupo, aí eu escuto o áudio da sala principal. O cara fala, Tiago, vem aqui no grupo tal. Eles só falam isso, Tiago, vem no grupo tal. Aí eu volto lá na sala principal e falo, daqui a pouco. Aí eu volto na outra sala e resolvo o problema. Então, assim, os próprios alunos criam a sala do Meet. Eu deixo uma sala principal, que eu só uso quando estou falando para todo mundo, né, que é só no início da aula e no final da aula, quando eu dou um resumão da coisa. Durante a prova eu fiz isso também. Eu deixei a principal para a nossa comunicação. Não, então estou fazendo mais ou menos certo. Ou se está funcionando. O que eu ia comentar?
Esqueci. Vou deixar para... Acho que é Eric que tem alguma coisa. Eu faço a mesma coisa, e eu só queria fazer um paralelo, que imagina se fosse presencial. A gente não ia conseguir estar nos 4 grupos ao mesmo tempo, de qualquer forma, né? Ou a gente usa tutores que nos ajudam, né? No caso, às vezes eu uso meus alunos de mestrado e doutorado em aula, quando eu preciso de mais gente para atuar dentro dos grupos, ou a gente vai realmente se dividindo, um pouquinho ali, né? E vai passando. Mas realmente, assim, deixar os microfones abertos juntos vira uma loucura, é impossível acompanhar, realmente tem que ir mutando cada sala e você vai entrando e ouvindo cada um em um momento, uma por vez, né? Eu também faço igual o Thiago comentou. E vocês já conseguiram deixar várias salas abertas, só desligando o som dos alunos ou cada hora? Eu vi que o Thiago cada hora entra em uma, né? Eu deixo como os endereços ficam lá no chat da sala principal, eu prefiro fazer isso. Eu entro, falo com os alunos, quando eu saio, eu fecho a janela deles. Aí, vou passando de um para outro. No meu caso, que foi de uma prova, que eu precisava deixar todo mundo aberto. Quer dizer, eu não queria que eles soubessem quando eu estava ou não, né? Vocês conseguem fazer várias transmissões simultâneas ou dá problema mesmo? Não, eu faço simultâneo também, Mônica, e eu nunca testei com muitas, né? Eu, até hoje, minhas turmas não são muito grandes, então, geralmente eu trabalho com 4 ou 5 grupos, e funcionou tranquilo. Eu deixo todos abertos, eu boto uma janela menor, e espalho elas nos meus monitores, né? Eu trabalho com 2 monitores, então eu espalho as janelas nos monitores, e uso um add-on, né, uma extensão do Google Chrome para deixar a janela mutada. Então, quando eu quero entrar na sala, eu desmuto o meu microfone e desmuto a aba para poder ouvir a turma. Mas eu deixo todo mundo aberto também. Eu nunca precisei mais de 5 salas, tá? Entendi, obrigada. Depois, se você puder me mandar, então, esse add-on, eu agradeço. Ótimo, gente. Eu só comentar aí, a Mônica, eu uso o Zoom, só que tem que pagar a licença. E ele divide automaticamente bem tranquilo, mas muita gente está usando o Google Meet também. Obrigada, Ricardo. Seguir Raquel, que tem uma pergunta, por favor. E Mônica, bom dia. Gostei muito da palestra de vocês, tanto a do Thiago quanto a do Eric. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria que os dois respondessem e justificassem a resposta, que é o seguinte: vocês acham que, no caso do Eric, a metodologia que ele apresentou, e no caso do Thiago, a dele, vocês acham que essas metodologias que vocês estão usando, elas são adequadas, elas servem para qualquer tipo de conteúdo? Porque, veja, os dois são da engenharia, são engenharias completamente diferentes, enfim, mas a engenharia, ela tem os seus aspectos comuns, né? E eu queria saber o seguinte: se isso serve para qualquer tipo de conteúdo, se vocês acham que isso serve para qualquer tipo de conteúdo. Obrigada. Raquel, a sua pergunta é super legal, e a resposta é com certeza não, né? Assim, as metodologias, elas precisam ser compreendidas, e você precisa, então, avaliar, né, dentro das necessidades pedagógicas que o seu conteúdo vai exigir, qual delas é mais dedicada. Eu mesmo, por exemplo, na minha experiência, eu mostrei, né, que a PBL não funcionou legal com minhas turmas de 10º período. Então, foi uma observação minha de execução e tal, e que por isso eu optei por mudar, ou no meu caso, criar uma específica para essa turma de 10º, para as turmas de 10º. Mas você fala muito de engenharia, mas eu só queria chamar a atenção que, por exemplo, PBL, ele é muito forte na saúde, não nas engenharias. Então, o PBL, o Team Based Learning, o PBL, o TBL e o PBL, os dois métodos, eles são, inclusive, aqui na UFVJM, o curso de medicina, ele é
criado com grande parte das disciplinas usando o método PBL. Né? Então, assim, não é uma questão de engenharia, mas sem dúvida você tem razão no seu questionamento de que nem todo método vai ser ideal para todos os conteúdos. É sempre um exercício, né? Por isso que existem vários, e aí é sempre um exercício do professor de buscar aquele método que melhor contribui, não só para o conteúdo, Raquel, mas para os alunos. Você tem que entender a demanda e a necessidade dos alunos. E aí, com base nisso, escolher o método ideal. Então, não é só o conteúdo, mas também os seus alunos. Tiago. Eu também... para todo conteúdo, acredito que não. Assim, porque pelo menos o pouco que eu li, assim, com relação às metodologias ativas, a gente tem umas metodologias, vamos dizer assim, que é mais vamos dizer, mais macro, tem diversas opções de ferramentas também. Então, eu acho que assim, a sala de aula invertida é como se fosse meio que a casca da coisa, né? Basicamente, ela divide lá em pré-aula, aula e pós-aula. E aí, dentro do momento aula, tem diversas outras ferramentas que você pode utilizar de metodologias ativas. Então, assim, eu acho que a sala de aula invertida, ela é bastante versátil e ela pode ser aplicada em, não vou dizer todo o conteúdo, que é muito forte, mas em diversos tipos de conteúdo. Porém, dependendo do conteúdo, aquele momento da aula, né, você pode utilizar diferentes tipos de ferramentas. Tem alguns conteúdos, por exemplo, da minha disciplina, eu fiz a aula puramente expositiva mesmo. Porque o livro não me ajudava muito, então eu não ia conseguir preparar um material de pré-aula bom para desenvolver uma atividade na sala. Não ia conseguir fazer uma videoaula curta para chegar no objetivo da aula, então eu decidi fazer o seguinte, isso aqui vai ser só expositiva mesmo. Porque aí eu consigo gerenciar melhor isso. Então, de fato, eu acho que não. Apesar de ver dessa forma, pelo menos a de sala de aula invertida. Ela é bastante genérica, né? E aí você pode utilizar ela, mas naquele momento aula você tem uma infinidade de possibilidades de ferramentas ativas, né? de métodos ativos de ensino. Beleza? Obrigada. Complementando o que ele falou, né? Na medicina, o currículo é quase todo baseado em metodologia ativa, com diferentes tipos de ferramentas. Diferentes disciplinas também, não é? Beleza, obrigada. Só que lembrando uma coisa que Natália está pedindo para ajudar na pesquisa de satisfação, acho que eu vou copiar aqui de novo no bate-papo, quem participou, por favor. E Mônica, e depois Alisson tem uma pergunta. Mônica Valadão, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Todos me escutam bem? Primeiro, acho que parabenizar a equipe, né, e os palestrantes também, porque é muito bom ter um direcionamento. Eu não faço nada disso, assim, nem comecei a fazer nada desse tipo de metodologia. Embora eu tenha uma preocupação já de alguns semestres de aproveitar mais o tempo das minhas aulas fazendo exercício com os alunos, reduzir a dependência deles em relação à minha presença assim, em sala, mas ainda nem comecei nada disso. Então, a minha pergunta é, pensando no contexto assim, do ensino remoto, como que vocês tratam os casos assim, em que o aluno ele não consegue acessar o horário online, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês fazem tudo online, né? Então, como contornar a situação do aluno que ele não consegue desenvolver a atividade online naquele momento ali da aula? Considerando no contexto do ensino remoto, tem ali problema com acesso. Estou perguntando isso porque ainda nas minhas aulas eu faço toda a atividade assíncrona, mas ainda assim eu recebo relatos, professora, eu não consegui fazer a minha atividade no tempo que você pediu para postar, porque tive dificuldade de acesso e tal. Como que vocês contornam isso? Como que é a avaliação depois do aluno, né, nesse contexto? Sim. Bom, Mônica, eu vou tentar trazer uma... Bom, primeiro, é importante a gente diferenciar uma questão, né? A questão do remoto, ela não tem nada a ver com a metodologia ativa, a questão que você traz do remoto em si, né? É uma questão que permeia o momento em que a gente está vivendo, né?
No nosso caso, mas assim, não vou me esquivar da resposta, só estou assim, é porque isso não tem nada a ver com o fato de ser ativa ou tradicional. Mas a sua primeira parte, a sua primeira pergunta, né, o seu primeiro comentário, como aqui na engenharia florestal, nós colocamos na ementa da disciplina, então assim, na ementa não, nossa, me fugiu a palavra, mas o documento que a gente... Isso, plano de ensino, obrigado, Libarda. A gente colocou no plano de ensino todos os requisitos para cursar uma determinada disciplina. Por exemplo, na minha disciplina, todo o meu trabalho pedagógico é sustentado com atividades síncronas. Então, o aluno que não tem condição de acompanhar de forma síncrona, ele não consegue fazer meu curso. Então, ele não pode se matricular na minha disciplina agora, ele tem que esperar. Então, a gente colocou isso de forma clara, foi a opção que o nosso colegiado fez, foi colocar isso de forma clara, e o aluno, ele precisa, ao se matricular, garantir que ele tem condições de cumprir aqueles itens que estão descritos no material. Outros professores, por exemplo, optaram por desenvolver completamente assíncrono. Então, nesse caso, o aluno ele tem mais flexibilidade de horário e tudo mais. Então, a nossa solução, não é uma solução, né? A nossa forma de lidar com essa questão foi deixando transparente no plano de ensino tudo que o aluno precisava ter, desde acesso à internet até os softwares, né? Porque, por exemplo, a gente tem, em algumas disciplinas da engenharia florestal, a gente tem alguns aplicativos específicos que precisam ser usados. Bom, aí você me fala assim, bom, mas e os alunos que não têm? Mas veja que o ensino ele é feito de superações. Então, no presencial, nós tínhamos questões excludentes, desde falta de recurso para pegar um ônibus para subir para o campus, até a questão de dificuldade, por exemplo, de se manter em Diamantina. Para isso, foram desenvolvidas políticas em nível de universidade, para tentar ajudar e apoiar esses alunos que tinham dificuldade em adquirir, em participar do processo de educação superior. Agora, não é diferente. Então, eu não acho que o professor ele tem que resolver 100% dos problemas. Ele tem que participar do processo, mas a universidade precisa desenvolver políticas que permitam esses alunos entrarem e participarem do processo de ensino superior. Minha opinião, eu sei que isso é super polêmico, como eu disse, isso não tem nada a ver com ensino, com metodologias ativas em si, mas como você perguntou, eu não vou me esquivar da resposta. Agora, a sua segunda pergunta ela é interessante, como avaliar, né, em metodologia ativa? E aí é muito interessante essa pergunta, e aqui também eu vou trazer um pouco como eu tenho feito. Eu tenho trabalhado muito com avaliação formativa continuada e não as avaliações somativas. Então, ou seja, eu evito provas tradicionais e trabalho mais com atividades formativas continuadas. Então, o meu aluno, ele é avaliado praticamente em toda aula com as pequenas entregas que eu vou colocando. Pequenas, desde responder um quiz, até fazer uma apresentação, até tudo é avaliado dentro dos componentes que eu dividi, né, os 3 componentes. Por exemplo, na disciplina de 10º período, que eu adoto aqueles 3 momentos, então cada final de momento tem uma entrega. Então, no final do warm-up tem uma entrega que é pontuado para o warm-up. No final do hands-on tem uma entrega que é pontuada para o hands-on. E no final do share tem uma entrega que é pontuada do share. Só que eu adoto rúbricas. Eu não faço avaliação por nota, tipo, eu olho e dou uma nota. Eu faço a avaliação sempre por rúbricas. Ou seja, eu defini 4 eixos que eu avalio o meu aluno e 4 níveis, onde o nível da nota máxima é superação sempre. Então, ele por exemplo, 4 perspectivas, gramática, linguagem, postura e, sei lá, um outro, não me lembro agora de cabeça os 4. Mas aí eu avalio o aluno, então, nessas 4 perspectivas frente a esse. Dá muito mais trabalho avaliar assim, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é muito mais rico, tanto para mim como professor, quanto para o aluno como
agente que é ativo no aprendizado. Então, a própria avaliação, ela serve muito mais como um feedback do que como nota propriamente dito. Então, esse, para mim, é um ponto extremamente importante nas metodologias ativas, que a mudança seja acompanhada na avaliação também. Porque não adianta você pensar em metodologia ativa e, no final, você avaliar como a base da pirâmide de Bloom, ou seja, dar uma prova de conceito. O que você está trabalhando na metodologia ativa não é formação de conceito, né? Não é relembrar conceito, é ele aplicar conceitos. Então, a avaliação ela tem que acompanhar as mudanças que você implementa em sala de aula. Vou passar na frente do Alisson aqui, só para completar essa fala O Thiago não respondeu ainda, Mônica. Só um segundinho. Então tá, porque depois vai cortar o assunto, não pode deixar. Tá, eu acho que com relação a como contornar eu já tinha escutado o Eric falar isso que ele comentou aqui, acho que numa daquelas reuniões lá da Prograde, e eu vou na mesma linha. Assim, minhas atividades são síncronas, a forma como preparei a disciplina é síncrona, eu consigo justificar porque eu preciso de uma aula síncrona. Como é que eu consigo contornar o aluno que não tem acesso à internet? Eu não consigo contornar. Como é que eu consigo, como o Eric falou, como é que eu consigo contornar o problema do aluno que não tem dinheiro para subir no campus? Eu não consigo contornar. É isso. Eu não consigo. Com relação à avaliação, como eu comecei, são de fato duas coisas que devem vir juntas, né, mas muitas vezes eles não estão ligados, mas deveriam. Né? É isso que ele comentou. Acho que talvez até mais impactante do que aplicar uma metodologia ativa numa disciplina é você alterar a forma como você avalia a disciplina, eu acho. Por enquanto, é isso que eu acho. Eu estou começando nesse semestre e no anterior estava bem confuso, mas nesse semestre eu estou começando a, de fato, modificar a forma como eu avalio a disciplina. E aí eu estou ainda fazendo de duas formas. Né? Uma coisa que já fiz para esse semestre é diversificar as formas de avaliação. E cada tipo de avaliação, normalmente, ela tem algumas qualidades, mas elas têm umas deficiências. Então, o teste de múltipla escolha, ela tem algumas qualidades, né? Basicamente, custo é baixo, ou seja, custo de correção é baixo. Ela tem algumas deficiências, né? Você não consegue avaliar a capacidade de análise e de avaliação do aluno no teste de múltipla escolha. Então, eu guardo ela, coloco uma certa pontuação e guardo ela para a situação onde eu quero analisar conceito de aluno. Prova de fato, aquela prova que normalmente a gente está acostumado, questãozinha lá para o cara fazer. Eu guardo isso para a situação de aplicação. Eu quero saber se o aluno consegue aplicar aqueles conceitos a um problema. Aí eu guardo lá a prova para isso. Aí tem um outro tipo de avaliação que normalmente eu faço. Às vezes eu utilizo prova também, mas normalmente tem projeto. Projeto, enquanto o aluno desenvolve um projeto, não é PBL, tá? É um trabalho, não é PBL. É um trabalho. Enquanto ele desenvolve aquele trabalho, normalmente nas minhas disciplinas cabe sempre dimensionamento de alguma peça ou equipamento. Nesse processo, ele tem que ter tem que ter os conceitos, tem que saber aplicar, de forma direta, aplicar equações e conceitos, né? Isso ele já viu anteriormente, e aí, na parte do projeto, ao longo do processo, eu consigo avaliar a capacidade dele de análise de resultados, né? Ele calcula uma coisa, verifica se aquilo faz sentido, não, e por aí vai. Aí, no projeto, eu avalio por rubrica. Eu avalio por rubrica. A parte de aplicação, não, nota direta, não tem muita rubrica. Múltipla escolha ID, nem cabe rubrica, e a parte do projeto eu utilizo rubrica. Como é que falou? Dá um trabalho desgraçado. Mas, e aí eu estou começando agora também, ao longo do tempo, acho que eu vou melhorando isso. Mas é assim que eu estou avaliando. Mônica, desculpa que eu te cortei. Mônica queria... Obrigada, gente, pelos esclarecimentos. Só um pouquinho. Eu mencionei essa questão dos problemas, até porque, dada a especificidade da minha disciplina, eu considerei ela ser assíncrona, pensando mais na forma que o aluno conseguisse ter mais acessibilidade, né? Tem disciplina que, querendo ou não, a característica de ter retenção de alunos, né? Então, tive que pensar mais nesse aspecto, né? Para que ele tivesse maior flexibilidade e conseguisse fazer o curso, né?
Mas, mais uma vez, parabéns pela palestra, e realmente é bom ter esse direcionamento, nesses primeiros passos, assim, de saber para onde a gente tem que seguir, né? Pelo menos um direcionamento. Agradeço. Obrigado aí, Mônica. Mônica Martins. Agora sim. Quando estava falando de avaliação, que o Eric estava falando, né, de avaliar mais durante a aula, é claro que, à medida que a coisa for normalizando e que mais alunos forem entrando para a minha turma, porque eu costumava ter 60 alunos, né, em cada turma, e agora eu estou com 12. Eu imagino que vai ser muito diferente, né? Eu vou enfrentar outros desafios. Mas eu achei muito bacana essa coisa da gente poder ir avaliando enquanto o conteúdo vai sendo passado. E, por exemplo, esse módulo, né, de vistas ortográficas, eu estou voltando nesse exemplo porque foi recente agora. Eu sempre dou uma aula antes que é de resolução de exercício preparando para a prova. Eu fazia isso no ensino tradicional e fiz isso agora no ensino remoto. E aí foi legal, porque à medida que eles iam resolvendo os exercícios, né, em tempo real, e uns iam ajudando os outros, eu falei assim, gente, para que eu vou fazer prova? Eles já estão fazendo agora. Né? Então, uma prova que ia ser de 20 pontos, no final da aula eu avisei para eles. Eu falei assim, olha, 10 já foi distribuído aqui, a prova vai ser só 10. E a medida, foi muito legal que à medida que eles iam interferindo na resolução do exercício do outro, né, eles iam comentando, eu falei assim, você nem vai precisar resolver exercício não, já vi que você sabe, você já ganhou seu ponto aqui. Então, a gente tem que ir mudando mesmo, né, à medida que ir adaptando e valorizando, né? Cada participação, eles vão se sentindo estimulados a participar, né? É só isso. Mônica, só antes de Alisson, eu só queria comentar uma coisa. O Walter queria comentar alguma coisa? Não, eu ia só comentar do Alisson. Ah, sim. Que uma coisa que a mim me ajuda muito é que eu faço sempre um teste ao final só para ver o que os alunos acharam da aula, se ficaram com dúvidas. E isso é muito bom, porque estou mudando muito minha disciplina por causa desses testes ao final da aula. Para professor, estamos sobrecarregados, você estava colocando muita coisa, porque o período passado eu coloquei muitas tarefas. Então, eu estou adaptando graças a esse feedback que eu faço ao final de cada aula, um feedback de todos. É aquilo que o Thiago falou, não é a única, a matéria da gente não é a única, né? Isso, embora a gente tenha vontade de... E a gente, como professor, quer passar um monte de coisa, né? E eu, sem perceber, estava sobrecarregando, então esse feedback é bem importante, e eu estou melhorando nesse sentido a disciplina. Alisson, por favor. Desculpa, só antes, Alisson, me perdoa, só fazer um parênteses antes. Claro. Para não perder um comentário da Mônica, que eu acho muito interessante. Ela comentou um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, que é número de aluno. Isso tem um impacto muito grande na metodologia ativa que você escolhe. Então, por exemplo, ela comentou de turmas grandes, por exemplo, uma vez eu estava conversando com os professores da matemática, não aqui da UFVJM, mas de outra universidade, da Universidade de São Paulo, que dá disciplinas de cálculo com 250 alunos, né, da Politécnica, da Poli, da USP. E eles me perguntando isso, assim, como é que eu faço uma metodologia? Tem metodologias ativas para turmas grandes, né? Então, assim, não é o meu caso, porque nas minhas turmas não passam de 30 alunos, então, mas quando é o caso, tem que dar uma olhadinha, eu não sou um especialista nas metodologias, mas existem metodologias voltadas para o desenvolvimento em turmas grandes. Aquele curso do Coursera, University Teaching, lá fala algumas dessas, por exemplo, que eles usam em turmas muito grandes. Até mostram uns exemplos de como dela sendo aplicada e tudo mais. Mas aí é uma outra realidade que também, né, que tem a ver muito com a pergunta da Raquel lá atrás, né? Se não me engano, foi a Raquel, que falou que a mesma metodologia serve para qualquer situação? Não. Né, a gente tem que sempre tentar entender as particularidades da situação. Tá? Só esse comentário, desculpa, viu? Tranquilo, obrigado, Eric. Acho que é legal. Alisson, quer comentar? Sim. Primeiramente, parabéns, o tema é muito pertinente nesse momento. E minha pergunta é a seguinte: a elaboração de seminários sobre
tópico da disciplina específica pelos alunos, ou também a utilização de fórum de discussões, elas podem ser consideradas metodologias ativas? Essa é uma boa pergunta. Então, eu não conheço nenhuma metodologia que se baseia somente nessas duas ações, tá? Não, eu não conheço. Pode até existir, mas eu diria que, num primeiro momento, uma disciplina que se baseia somente em seminários, ela não é ativa, você só trocou quem está falando, né? Então, num primeiro momento, mas que nem eu estou falando, eu não sou um especialista em metodologias, pode até existir alguma cuja estruturação se dá em cima de seminários. Fórum é a mesma coisa, eu já vi o uso de fóruns como parte de um processo de metodologias ativas, mas também não com uma disciplina baseada em fóruns, tá? Então, num primeiro momento, a minha resposta seria não, mas com essa ressalva de que eu não sou um especialista em metodologias ativas, eu não conheço todas que existem, tá bom? Eu acho que idem. Acho que essas duas, pelo menos esses dois tipos de atividade, ele entra naquilo que eu comentei anteriormente, pelo menos eu classifico assim, como uma das ferramentas, né? Você pode utilizar seminário ou a discussão em fórum é uma das ferramentas, aí você pode utilizar ela dentro dessas metodologias, vamos dizer assim, mais globais, que seria sala de aula invertida, PBL. No PBL, certamente, em algum momento, um grupo vai apresentar, vai compartilhar com um grupo menor, vai compartilhar o trabalho dele com um grupo maior, né? Agora, basear só nisso, muito provavelmente o cara só tenha, como ele falou, só está trocando quem está falando. Outra coisa também que é importante com relação a fórum e seminário, etc., se tem retorno. Abrir um fórum de discussão onde um monte de gente só dá opinião, mas nunca tem um retorno de ninguém, não vejo tanto sentido. Da mesma forma, seminário. Então, acho que eles entram na categoria de ferramenta, né? Você pode utilizar ela dentro de um outro tipo de metodologia ativa maior. Tem um detalhe interessante, até, né, pegando o gancho na fala do Thiago, que é, quando a gente fala, por exemplo, numa das metodologias ativas, em que a gente chama de flipped classrooms, né, ou salas invertidas, que nem o Thiago comentou, que ele tem adotado, não significa, e isso erroneamente, muita gente acha que o professor deixa de ser professor. Não é isso. As metodologias ativas não é passar o trabalho para o aluno, é envolver o aluno em ações ativas, né? Então, o papel do professor é muito mais importante, porque o professor, ele acompanha, ele facilita, ele cura, né? Cura no aspecto de curadoria, né? No aspecto de curador. Então, o papel do professor numa metodologia ativa é muito mais pesado do que uma metodologia tradicional. E quem for um dia, né, quem ainda não aplica, mas um dia resolver aplicar, vai chegar no final do semestre muito mais cansado. Eu garanto. Porque é muito mais intenso. A relação do professor com o aluno, ela é muito mais intensa. Porque, primeiro, que você não controla o caminhar do aluno, né? Então, ele chega com situações que você não previa, porque ele descobriu que aquela pergunta era importante para ele. Ele não foi conduzido pelo processo, pelo professor. Então, o professor, ele sai muito mais da zona de conforto, porque ele perde o controle da direção, né? Não, assim, você sabe para onde você é importante para conduzi-lo, né? Para apontar para um caminho. Mas o aluno, aliás, ele tem uma direção, mas vários caminhos, né? Melhor dizendo. O caminho que o aluno vai escolher, você não tem controle. Mas você é o responsável por conduzir o aluno para que, no final, ele adquira aquelas habilidades importantes para ele. Mas o processo cabe ao aluno decidir. E isso é muito mais trabalhoso que o professor, mas muito mais. Então, eu garanto, assim, quem ainda não aplicou e for aplicar, vai chegar no semestre muito mais cansado. Um ponto que eu acho muito importante, que eu acho que a gente ainda tem uma fragilidade muito grande na universidade, é, por exemplo, a estruturação de tutores e monitores. Porque quando você vai para a metodologia ativa, o espaço para que esses agentes participem é muito grande. Que nem eu comentei, eu não tenho um monitor da universidade,
Porque hoje eu tenho que competir, no meu caso do meu curso, a gente ganha às vezes 3, 4 vagas para 20, 30, 40 disciplinas. E aí eu abro mão, por quê? Porque eu acabo aproveitando os meus orientados de pós-graduação. Então, eles, para fazer o estágio docência, eles acabam me ajudando dentro das disciplinas como tutores nesse processo de metodologia ativa. Então, eu acho que esse é um ponto que, assim, para incentivar o uso de metodologias ativas, institucionalmente, a gente ainda deveria ter uma melhor distribuição ou maior quantidade de apoios, né, de tutores, monitores dentro da sala de aula. Só fazendo alguns comentários com essa última fala de Eric, assim, se você pegar as DCNs lá da engenharia, né, elas colocam lá metodologias ativas, o emprego de metodologias ativas, mas assim, muitas coisas assim, não depende unicamente do professor, tem muitas coisas que dependem da instituição fazer com que aquela DCN seja possível, né? Então, como o Eric falou, sala de aula adequada, institucionalização de assistentes, seja lá o que for, né? Então, salas de aula, modificação de resoluções também, né? Modificações de resolução, como eu falei, o que adianta eu ficar morrendo lá tentando fazer rubrica de tudo que é tipo, se no final eu tenho que dar uns 60 bola, uns 100 bola. Então, no final se resume a isso. Aí isso passa por modificação de resolução, por exemplo, da universidade. No ensino, quando eu passei agora para metodologias ativas, boa parte das minhas aulas eu converti para uso de programas de computador, né? Vai ter para todo mundo no laboratório, né? E aí, essas coisas mais pesadas, coisas mais simples, né? As salas estão preparadas para isso, né? Vai ser um saco, né? Juntar aquelas cadeiras lá dentro da sala. Então, passa por esse monte de coisa também. A gente tem que tomar um certo cuidado. Muitas vezes, essas metodologias, às vezes, são desenvolvidas fora, por exemplo, né? Do país, mas lá, nessas universidades, a realidade é outra, principalmente em universidades maiores, né? Eu costumo assistir umas primeiras aulas de algumas universidades grandes, né, que tem disponível no YouTube, e aí normalmente o professor fala, o professor chega lá, fala, a aula normalmente é curta, e no final da aula ele fala, se vocês, tal dia e tal dia, vocês podem consultar os professores assistentes. Aí ele pede para o pessoal levantar, ele levanta uns 10 professores assistentes lá na disciplina do cara. Então, assim, aquela de Land Rover é fácil, né? É tranquilo, aqui o buraco é mais embaixo. Obrigado aí, Thiago e Eric. E só complementando uma coisa de Eric, o que queria falar, eu estou usando também metodologia ativa, pelo menos noções, e acho que cada vez estou colocando mais noções. E o período passado, já comentei aí em outra apresentação, deu muito trabalho. Eu também gravei todas as aulas, de 20 minutos, todos os conteúdos. E pensei, não, esse período vai dar menos trabalho, porque já tenho tudo pronto. Está dando também muito por causa da correção, adaptação de atividades, adaptação a uma turma maior, e o acompanhamento que você faz do aluno. Dá muito mais trabalho que uma metodologia tradicional. O professor aparentemente não está tão ativo, mas está ativo na aula porque está guiando o pessoal, mas tem muito trabalho que faz. Mas só aqui lembrando, não se esqueçam de responder a pesquisa e a satisfação, por favor, aí que mandaram, vou mandar aqui de novo. Mais algum comentário, pergunta? Senão a gente conclui. Eu só queria fazer um comentário, né? Queria parabenizar e agradecer, né? Foram ótimos, também agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco. Queria agradecer a participação de todos vocês. E eu só queria acrescentar, no semestre passado, foi emergencial, e esse acabou que eu tenho usado menos. Eu utilizo muito essas plataformas de quizzes, como o Powerware, o Mentimeter e ainda o Kahoot, né? Isso com questões no meio das aulas síncronas, justamente para trazer o aluno de volta, e como eu estou projetando a minha tela, eu consigo projetar, inclusive, os histogramas, né, com as respostas da turma, e eu tenho achado muito interessante, os alunos têm gostado dessa participação, dessa interação. E ainda que eu grave aulas, disponibilizo no YouTube, em determinados pontos do vídeo,
né? Como eu não sou um youtuber, eu não posso colocar card nem nada, né? Não cheguei a esse ponto. Então, eu peço para eles pausarem e eu sempre disponibilizo um link na descrição para que eles pausem naquele momento e respondam uma questão relacionada a esse conteúdo. E, posteriormente, eu vejo. E os alunos mesmo disseram que, mesmo sendo uma aula gravada, no vídeo aula, eles se sentem parte da aula, por estarem interagindo, assim, parou, foi lá, respondeu, e só depois que volta para a aula. Assim, tem tido resultados positivos. Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Ótimo, Walter. Só complementar, acho que é bem isso. Não precisa o cara pegar a disciplina e modificar completamente de um semestre para o outro. Existem várias ferramentas, vamos dizer assim, menores no sentido de aplicação mais pontual, que você pode ir desenvolvendo na disciplina. Essa é uma delas. Antes de nem estudar metodologias ativas, uma vez eu vi um cara fazendo isso na palestra, né? E aí eu peguei e copiei, copiei a ideia e usei na sala, aí era na aula. E aí, de fato, o pessoal gosta bastante, não sei porquê, o pessoal gosta muito de quiz, de múltipla escolha. Gosta bastante, não sei exatamente porquê, mas já dá um alvoroço, aí dá uma acordada. Se você é positivo, mas aplica alguma coisa desse tipo, aí já dá uma acordada na turma. Então, existem várias ferramentas menores, assim, que você pode ir aplicando, né? Mesmo se você for manter sua aula, na maior parte, como expositivo. Perfeito, gente. Então, muito obrigado de novo a Eric, Thiago. Acho que foram ótimas apresentações, ótimas ideias. Eu já ouvi ele como 3 vezes e sempre estou aprendendo coisas novas aí por ele. E Thiago também, a gente está num grupo e nós sempre estamos aprendendo. Ele queria comentar algo? Eu queria queria deixar só uma mensagem final. Assim, eu queria dizer assim, pessoal, aceitem, tentem e errem, não tem problema. O que eu quero dizer assim, experimenta, pega uma metodologia que gostou, ajusta numa aula, muda, aceita errar. Eu acho interessante, parece que a gente não pode errar na frente do aluno, né? Mas pelo contrário, qual o problema? É um processo natural, o errar é um verbo forte, mas às vezes não vai sair uma aula perfeita, mas é uma parte de um processo. Então, experimentem uma metodologia diferente, né? Testem, vejam o feedback com o aluno. Enfim, eu acho que essa expectativa, né, de que a aula tem que ser perfeita, ela vem com um processo, né, depois de um processo de tentativa e erro também da nossa parte, né? E os alunos reconhecem isso. Eu acho muito bacana. O aluno, ele vê quando o professor se esforça para trazer algo diferente, quando ele traz uma forma de aprender diferente, quando dá um feedback, olha, não foi muito legal, vamos mudar isso para a próxima aula. Eu acho, pelo menos nas aulas que eu conduzo, os alunos, eles são muito receptivos, né? Eles entram com a gente nessas ideias. Então, fico super à disposição. Quem quiser depois pessoalmente conversar, marcar um dia, trocar uma ideia mais específica, fico à disposição, né? A gente conversa. Essa troca é muito legal. E, por exemplo, o grupo, né, que a gente tem de professores que regularmente a gente reúne para discutir isso, para um falar das experiências, do que errou, do que acertou, do que deu certo, do que deu errado, e como isso ajuda a gente a ir formando essa nossa referência, né, de ferramentas e teorias, ok? Mas muito obrigado mesmo, foi uma satisfação imensa. Espero logo revê-los pessoalmente. Só reforçando isso que ele falou, é bem isso mesmo, dificilmente vai dar certo de primeira, né? Mas aí a gente vai melhorando e meio que os alunos embarcam mesmo, né? Às vezes eu fico meio surpreso. Falo, olha, os caras só topam mesmo essas coisas. Se colocar lá, eles fazem mesmo, eles aderem, assim. Isso é engraçado, esse teoricamente poder que a pessoa tem, mas enfim. E uma sugestão que eu dou, como o Eric Libardi falou, né? A gente tem um grupo de professores, né? Eu, Ricardo, Eric, Euler, Paulo e Molina. E aí, assim, minha sugestão é isso, forme grupos, não necessariamente precisa ser um mega grupo, na verdade, quanto menor, melhor, né? Então, pega os professores da matemática aí, junto o pessoal que tem mais afinidade e começa a conversar entre si. Foi meio que assim que a gente começou.
Gustavo mostrou lá o livro, eu comecei a estudar, eu apresentei o livro para Ricardo, acho que Ricardo apresentou para Libardo, e ele foi, a gente falou, vamos estudar isso aqui e ver o que é que dá, tentar aplicar, ver se esse troço funciona. Eu desconfiava até a última ponta no início. Mas é isso, formem grupos, conversem entre si, de forma bem informal mesmo, e aí acho que a coisa vai andando, ver o que é que dá certo, o que é que dá errado, beleza? É isso, mas obrigado. Obrigado aí de novo, então, bom dia a todos e bom fim de semana. Obrigado a todos pela participação. Obrigado aos colegas aí do doutorado que apareceram, Vicente, Wilson e companhia. Valeu. Bom fim de semana, pessoal. Obrigada, gente, pela palestra. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.